Olá para todos, sejam bem-vindos. Nessa sequência de videoaulas abordando o assunto drogas, eu sou o professor Matheus e esse assunto eu vou estar abordando para as pessoas em geral, tanto para aquelas que não fazem uso como uma prevenção, quanto para aquelas que fazem uso ou conhecem quem faça. Quando se diz drogas, as pessoas logo imaginam as drogas legais e por aí vai, o que é um equívoco isso. Então vou estar mostrando que tem as drogas legais também. Quem faz uso vai ter uma maior dificuldade ou um tabu, enfim, de estar lidando com o assunto. De qualquer forma, eu espero que ajude a refletir, repensar, para ter uma qualidade de vida melhor, certo? Que a gente imagina que é o que todo mundo está procurando. Então eu também estou procurando auxiliar aí com informação. Quando a gente tem informação, isso ajuda a gente a fazer melhor as escolhas, certo? Então vamos lá. Bom, definições, né? Olha, a droga, ela pode ser remédio, medicamento. No caso da drogaria, por exemplo, é o nome de estabelecimento onde se vende e manipulam drogas, os medicamentos. Exemplo, xarope para tosse, remédio para gripe, remédio para dor de cabeça, remédio para dormir, etc. Então, remédio já é uma droga, certo? Mas, normalmente, a gente usa com o objetivo de resolver um problema, ter um acompanhamento médico. Diferente daquelas pessoas que acabam fazendo mau uso do medicamento ou até um abuso do medicamento. Então, realmente, tem pessoas que se drogam usando o remédio, ok? E o remédio tem aquilo que é muito conhecido, né? Você toma o remédio para resolver uma coisa e, de repente, tem efeito colateral para outra coisa. Por isso que a gente sempre procura evitar tomar remédio, né? E procura resolver as questões da maneira mais saudável possível, como, por exemplo, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, exercício físico, evitar estresse e por aí vai. Se você procura fazer essas coisas, provavelmente você já vai estar evitando problemas de saúde e evitando de usar remédio e ter todos os efeitos. Bom, existe uma outra definição também, né? Em primeiro lugar, quando se fala em droga, que é muito importante, que toda droga é uma substância que interfere no funcionamento do corpo, inclusive do cérebro. E isso pode causar dependência, tanto física quanto psicológica, e pode prejudicar a saúde da pessoa. Mas isso vai depender da quantidade e da frequência do uso, tá bom? Então, nem sempre a droga vai ser um mal. Às vezes, até ela vai ser um mal necessário, mas do assunto que eu quero abordar aqui é quando ela está tendo mau uso, ok? E tem algumas aí que realmente não vão acrescentar nada, como vocês vão ver. Então, alguns exemplos, né? Cigarro, álcool, maconha, medicamentos e outros produtos químicos utilizados de forma incorreta. Tem gente que se questiona, até aluno meu vem me perguntar, né? Professor, cerveja é droga? Bom, se cerveja tem álcool e álcool é uma droga, logo, cerveja também é uma droga, ok? E isso pode, de repente, chocar muita gente. Falar que cerveja é uma droga ou cigarro. Porque é algo que, culturalmente e legalmente, é aceito. E como é aceito, parece estar tudo bem. Em verdade, não foi, acredito eu, não foi proibido mesmo, porque a cultura é muito forte em cima do cigarro e do álcool. E é por isso que não conseguiu. O cigarro até conseguiram avançar aí com algumas leis, né? Evitar propaganda de cigarro,
proibido fumar em lugares fechados, públicos, né? E o álcool, a lei do bafômetro e tal, que já ajuda bastante a diminuir o consumo, além das campanhas, né, de conscientização e educativas. Enfim, a gente vai ver um pouquinho melhor cada um mais para frente, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá. Uma pergunta que é muito comum, né? O que leva uma pessoa a usar droga ou até mesmo a continuar a usar uma droga? Então, tem alguns motivos aqui. Então, os principais motivos. Curiosidade. Bom, curiosidade, é importante falar o seguinte, né? Uma coisa que pode chocar muita gente aí, quando se diz que droga é uma coisa boa. Como assim uma coisa boa? Uma coisa que dá uma sensação boa. A droga é boa no sentido de dar prazer, algo do gênero. O grande problema é que, ao mesmo tempo que ela te oferece esse tipo de coisa, ela está te prejudicando por outro lado. Se droga não tivesse nada de bom, ninguém usaria ou não voltaria a usar nunca mais. Então, realmente, as pessoas têm curiosidade de saber como que funciona, como que é o efeito e tal. E depois que prova, passa a gostar, quer usar de novo, e aí vai gerar dependência tanto física quanto psicológica. E aí é que mora o perigo. Também, por influência dos amigos, que é o mais comum, né? Então a turminha todo mundo usa. Aí quem não usa, de repente vão fazer lá uma pressão. Não, por que você não usa? Usa aí, larga de ser bobo, larga de ser careta, né? A pessoa, para poder participar do grupo, de repente, ela vai ceder e vai usar. Vontade de usar, claro. Quem já usou, de repente, vai querer ter de novo a mesma sensação que já teve. Desejo de fuga, isso daqui é muito comum acontecer. Principalmente quem tem problemas familiares, né? Então tem problema em casa, ou problema no trabalho, enfim. Ou problema consigo mesmo, né? Uma autoestima muito baixa e por aí vai. Então a pessoa, ou está passando por um momento difícil, teve uma perda, né? Então a pessoa ela vai fazer o uso da droga para poder aliviar um sofrimento. Está errado aliviar um sofrimento? Não, não está errado aliviar um sofrimento. Isso torna a vida mais suportável. O grande problema é que a droga, ela resolve de um lado, mas ela vai te trazer outro problema. E ela não é o único caminho para você resolver o problema. Aí é que está a questão. Existem outras formas mais saudáveis e até mais eficientes de resolver um problema, certo? Bom, coragem, né? Então tem gente que usa droga para poder tomar coragem, por exemplo, o rapaz que sai à noite, vai paquerar a moça lá, tal. Então para chegar, conversar, é tímido, como o pessoal brinca, né? Vai dar uma calibrada antes, né? Toma algumas cervejas, tal, aí fica mais desinibido, fica mais alegre, chega lá para conversar, ou até mesmo uma situação mais de adrenalina, de repente a pessoa pode cheirar uma cocaína, enfim, para poder estar mais disposto, com mais coragem, né? Então, para poder tomar atitude que sem o uso de tais substâncias a pessoa não faria. Dificuldade em enfrentar situações ou aguentar situações difíceis, né? Por hábito, quem já é dependente já costuma usar, vai continuar usando, né? Dependência, que é o mais comum. Rituais. Então, tem alguns rituais que usam drogas aí para a pessoa poder ter uma experiência. Enfim, ó, você ir num ritual e ter uma experiência que vai te iluminar, vai te fazer refletir sobre alguma coisa, isso é uma coisa. Agora, você fazer isso com frequência, isso é outra coisa. E nem sempre você precisa, para te clarear alguma ideia, enfim, né? Não é tão necessário você ter que ter uma experiência de alucinação para te clarear alguma coisa, de repente numa conversa com alguém, ou até mesmo numa psicoterapia, né? Onde vai te clarear melhor, ok? Busca por sensações de prazer, como eu havia dito, né? Então, ela dá prazer. Tornar-se calmo. Então, tem algumas drogas que ajudam a relaxar. Ou servir de estimulante, né? A pessoa, então, toma, ela fica animada, agitada, cheia de vigor, energia.
também facilidade de acesso e obtenção. Então, como já está ali, está fácil de usar, aí acaba usando, certo? E outro item que eu considero muito importante, que é a automedicação. O que seria isso aí? A pessoa, ela tem uma questão, ela tem uma dificuldade, e aí ela sente necessidade de resolver isso. Por exemplo, uma pessoa que é ansiosa. Para resolver a ansiedade, ela acaba recorrendo às drogas que ajudam a relaxar, por exemplo. Então, isso seria uma automedicação. Ela meio que resolveu o problema dela, entre aspas, é um quebra-galho, é paliativo. Vai resolver de verdade? Não, não vai naquele momento. Mas, novamente, em outra situação, a pessoa vai ter que usar de novo, porque não resolve de verdade essa questão da ansiedade, da timidez e por aí vai. Então, se você tem algum problema de depressão, ansiedade, autoestima, em vez de usar algum tipo de droga, eu te aconselho você buscar uma ajuda profissional, que é muito mais saudável, muito mais eficiente, ok? Vamos lá, então. Bom, para se falar de drogas, a gente precisa falar dos neurotransmissores. Vamos lá, vamos ver o que são esses neurotransmissores aí. Neurotransmissores são as substâncias responsáveis pelas trocas de informações do sistema nervoso central. É graças aos neurotransmissores que temos emoções, sentimos prazer e etc. Então ele está mostrando três aí, né, importantes, né, como a noradrenalina, que ela vai estar relacionada com energia, interesse, né, a serotonina, que tem a questão de impulso, movimento, a dopamina, que é a iniciativa. Aí, quando você junta noradrenalina com serotonina, isso já vai causar uma ansiedade, uma irritabilidade. Se você juntar as três, a pessoa vai ficar com humor alterado e vai também alterar a função cognitiva, quer dizer, a parte de pensamentos também vai alterar. É importante os neurotransmissores? Sim, claro, por conta deles, né, como já li ali, que a gente vai sentir emoção, sentir prazer. E por que eu estou falando deles agora? Porque as drogas vão estar alterando essa liberação desses neurotransmissores no corpo. Então, você cheirar cocaína vai liberar a noradrenalina, certo? Vai te dar energia e por aí vai. Só a cocaína que faz isso? Não. Tantas outras situações também vão liberar isso daí. Por exemplo, uma situação de estresse ou de ameaça, enfim, vai também liberar adrenalina. Ah, mas você não vai ficar colocando nessas situações. Você não quer, você quer ter prazer. Ok, então se você praticar um esporte, vai estar liberando uma adrenalina. E esporte radical muito mais. Ou até mesmo jogar um videogame que vai liberar adrenalina no teu corpo. Então existem situações que liberam esses mesmos neurotransmissores que as drogas são capazes de liberar. Só que o grande problema é que a droga ela acaba liberando mais do que devia, vamos dizer, do que o teu corpo suporta, né? Então seria algo que daria uma descompensação. Se num primeiro momento você se sente muito bem, num segundo momento vai ter ausência desses neurotransmissores. E aí nessa ausência você vai entrar no momento oposto àquele. Então se era de muita euforia, a animação, aí a pessoa no momento seguinte ela vai entrar na depressão. Então esse é o risco, né? Além de que são substâncias tóxicas para o corpo, né? Então é claro que é muito mais saudável você praticar um esporte, usar equipamento de segurança e por aí vai, né? Que vai ser uma adrenalina que te cai no corpo, mas não tão em excesso quanto usar uma droga, certo? E não vai ficar essa questão da substância química atacando o teu corpo, ok? Então, entre
por exemplo, cheirar uma cocaína e você praticar um esporte, eu te aconselho muito mais praticar um esporte, tá? Vamos lá. Neurotransmissores, vamos ver aqui alguns principais, ver o que cada um faz. Lá para frente, vai ter algumas situações que vai estar falando, libera essa substância, aquela substância, que o corpo naturalmente já tem, não é a droga que tem. A droga, ela só avisa o corpo para poder liberar essa substância. É só isso que ela faz. Quer dizer que você pode ter essa substância liberada no corpo sem o uso da droga, como eu acabei de falar. Então, dopamina. A dopamina, ela influencia atividades motoras, concentração e o humor da pessoa. Na falta de dopamina, a pessoa ela pode desenvolver um mal de Parkinson, tá? Serotonina. Ela está relacionada com comportamento, controle, humor. Ela é calmante e vai modular o sono. Então, ela ajuda no teu sono. Quando falta serotonina, vai alterar o humor da pessoa. A pessoa vai ficar ansiosa ou pode entrar numa depressão. Epinefrina, ou adrenalina, está relacionado com ativação, excitação, a pessoa ficar mais em estado de alerta. Na falta, é o contrário, vai dar um relaxamento, até mesmo porque o organismo ele sempre funciona com hormônios, né? Com neurotransmissores antagônicos, né? Um contrário ao outro. Então, se está entrando um para te agitar, o que é para relaxar, ele está deixando de ser fabricado para liberar no corpo. Se a adrenalina baixa, o do relaxamento ele passa a ser mais produzido, como no caso do sono, aí, quando você vai dormir, que é liberado aí um outro hormônio. Então, a adrenalina baixa e aí libera o outro hormônio para você poder dormir. E é por isso que à noite deve evitar situações que deixam a pessoa mais ligada, mais ativa. Então, evitar, de repente, assistir algum filme ou algum programa, né, que te deixa mais atento. É preferível uma coisa mais relaxante, ler um livro, evitar jogos de computador, conectar em redes sociais. Aliás, falando em computador, só a luz do computador, inclusive a luz azul do computador, já vai estar te deixando mais acordado, porque esse azul está avisando para o nosso cérebro que estaria, entre aspas, vamos dizer, de dia, que o nosso cérebro ele associa com o azul do céu, logo dia. Então não tem por que dormir, certo? Muito bem. Endorfinas. As endorfinas, elas são os levantadores de ânimo, modulam a dor e o estresse, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem um resumão de alguns dos neurotransmissores. A adrenalina, como eu falei, luta e fuga. Então, realmente, se acontece alguma situação que você está em risco, que você tem que reagir para resolver, enfrentando ou fugindo, vai te liberar adrenalina aí no corpo. Então, o coração vai bater mais rápido, certo? Você vai sentir toda uma mudança no corpo, suor, enfim, vai preparar o teu corpo para agir. Noradrenalina, ela te aumenta a concentração. Dopamina aumenta o prazer. A serotonina, ela vai te melhorar o humor. Ácido amino gama butírico já é um calmante. Acetilcolina, ela está relacionada ao aprendizado. Glutamato tá ligado à memória. E as endorfinas, que vai te deixar animado, né? A euforia, alegre e tal. Certo? Muito bem.